Olá, gente linda! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Diário da Licitante no Controle. E hoje eu trago aqui dois amigos e convidados muito especiais, Sara Carneiro, Carlos Nitão. Gratidão pela presença de vocês, meus amigos. Obrigada pela oportunidade de... Incrível, muito bom, gente. Obrigado pelo convite, é sempre uma alegria poder estar compartilhando esse espaço, ainda mais ao lado de duas grandes mulheres. Aproveitar aqui também já para deixar antecipadamente o meu feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres meu amigo. que trabalham não só com licitações, mas que diariamente, bravamente, luta aí contra todo o sistema, contra toda a opressão e contra toda forma de dificuldade. Então, parabéns a vocês, são guerreiras e têm muito o meu respeito e a minha admiração. Muito obrigada, meu amigo. Vou apresentar aqui vocês rapidinho. Eu sei que todo mundo conhece, mas vamos lá. Sara Carneiro é advogada pública de carreira na empresa pública federal Codevasf. Administradora, mestre em Direito, especialista em Direito Público, Licitações e Contratos, parecerista atuante em licitações, palestrante, autora de artigos e coautora do livro Nova Lei de Licitações, Teoria e Prática na Assessoria Jurídica. O Carlos Nitão é mestre em Direito, membro do Instituto de Direito Administrativo Paraibano e professor do Instituto Brasileiro de Contratações Públicas. Mais uma vez, meus amigos, sejam bem-vindos. A gente vai falar, gente, sobre esse tema que eu adoro, que é diligências nas contratações públicas. Já estão rindo que vocês vão ver treta. Confusão aqui do início ao fim. Querem treta? Fiquem aqui com a gente. Treta hoje. Muita. E de qualidade, lá, né? De alta qualidade. Vamos brigar. Tretas jurídicas, paz e amor. Eu vim pra isso. Tô vestida pra isso, né, Sarinha? Tô pronta, preparada. Estamos armados, né? Com a armadura de São Jorge. Aquela oração bem bonita que tem, né? Aqui no Rio. Mas... Claro, sempre no sentido positivo da luta. Sim. Isso aí. Então vamos lá. Vamos lá, Sara, vou começar com você. O que mudou na questão de diligências da nova lei de licitações? Bem, Gi, para a gente falar o que mudou, a gente tem que saber de onde a gente veio, né? A gente veio recentemente aí, né, da 8666, lá tinha uma previsão sobre diligência bem acanhada, né? Só lá no artigo 43, parágrafo 3º, que falava a possibilidade de ter diligência para poder complementar a instrução processual. E acho que o ponto, né, que merece mais destaque, né, com relação à diligência na 8666 era a vedação de inclusão de documentos que deveriam constar originariamente da proposta. Acho que esse é o ponto, né? A gente tem que fixar muito isso daí, a necessidade de entender que o momento de apresentar a proposta, era o momento também de apresentar todos os documentos. Se viesse uma oportunidade depois, através de diligência, essa oportunidade não poderia trazer uma nova oportunidade de trazer documentos que deveriam ter sido juntados anteriormente, certo? Então, esse é o nosso ponto de partida, artigo 43, parágrafo 3º. Quando a gente vai para a 14, o legislador ele teve um cuidado maior de trazer as diligências em momentos diferentes da licitação. E aí a gente tem, então, 3 momentos, né? O primeiro é quando vai fazer prova de conceito. O segundo é para aferir a execuibilidade das propostas, né? Quando você tem lá aquele questionamento, se aquele valor está muito baixo, se o licitante vai dar conta mesmo de executar aquilo dali. E a diligência também que gera a treta que nós vamos discutir aqui hoje é a diligência em fase de habilitação, quando a gente está verificando ali a habilitação do licitante. São esses 3 momentos na nova lei, né, que o legislador trouxe, e a treta, né, vamos dizer assim, a confusão ainda permanece, porque alguns conceitos que o legislador deveria ter trazido não trouxe, e a gente fica aqui debatendo até achar uma resposta para isso, mas nós vamos falar dessa treta daqui a pouquinho. Então, você gostou dessa nova redação? Você acha que é satisfatória? A Sara já deu lá, né, a impressão dela. Eu queria ouvir de você. Você acha que ficou clara? Olha, eu penso talvez um pouco diferente, não discordando do que Sara traz. Eu acho que a lei ela avançou. Ficou bacana quando ela divide, né, os momentos, quando você consegue ter essa divisão muito clara, diligências para controle de qualidade, diligências para habilitação. Mas eu penso que a gente tem que parar um pouco a gente vinha conversando sobre isso, eu e Sara. A gente tem que parar um pouco de pensar aquela ideia de interesse público,
diretamente relacionada com aquilo que está apenas escrito na lei. Por que eu estou falando isso? Porque eu enxergo a diligência como sendo uma oportunidade que a administração pública tem ou teria de tentar dialogar com o privado para tentar, em alguma medida, realizar aquilo que ela busca naquela contratação. Então, seja complementando a documentação, seja esclarecendo alguma informação. Mas, no final, tudo isso, eu, pelo menos, enxergo dessa maneira, tem uma percepção muito formal. Então, eu acho que a lei ela poderia ter avançado e ter flexibilizado um pouco mais essas questões relacionadas com a apresentação de documento, com realização de diligências, com complementação de informações. Então, eu vou começar colocando assim, as minhas inclinações dentro dessa perspectiva de que eu não vi a nova lei de licitações de contratos avançar de uma forma mais ousada, digamos assim, de uma forma... Nós mantivemos muito aquela ideia de que o documento tem que vir junto com a proposta e se não veio, ponto final, eu penso que não é por aí, mas vamos conversar aqui conversando, que a gente vai construindo e vai montando aqui as peças desse grande quebra-cabeça. Sua linha muito se aproxima, né, dos acordos do TCU, né, o 1211, que foi o primeiro, e aí tudo começou. Então, eu queria que você discorresse um pouquinho, porque realmente o TCU trouxe uma roupagem que eu lembro, gente, quando saiu esse acordo, eu acho que fui uma das primeiras a postar logo assim, um carinha na corda bamba, e como pregoeiro eu falei, e agora? Causa uma insegurança jurídica enorme. Como que a gente vai fazer isso? Mas se a gente não fizer, aí surge aquele medo, porque o TCU vai penalizar. E digamos assim, a corda bamba e abaixo você não tem nenhuma rede de proteção. Você tem um monte de jacaré com a boca aberta querendo te comer. Então, mas aí é onde está. Você não tem a rede de proteção, mas você pode construir a rede de proteção. Porque é aquilo que a gente vinha conversando. Veja, eu entendo o acórdão do TCU, entendo o contexto em que aquilo foi. Concordo com tudo que Sara escreve no artigo dela, que está no nosso livro, que foi lançado dia 1º de março, né, de 2024. Mas o que eu penso veja, se você tem, em alguma medida, como objetivo da licitação, buscar alcançar um resultado de contratação mais vantajoso, então eu não posso me preocupar ou colocar a minha preocupação, a minha centralidade no formalismo. E aí você fala de formalismo moderado, você fala de formalismo exagerado, mas não é só isso. É você olhar para a situação concreta e, a partir dela, tentar realizar o interesse público. Por isso que eu falei no começo que a gente não pode mais pensar naquela ideia de interesse público pressuposto na lei. É o interesse da coletividade de que tem uma ótima contratação. Mas como é que eu tenho, alguma medida, uma ótima contratação se eu deixo de contratar com uma empresa que me apresentou a melhor proposta no sentido econômico, mas que por alguma razão não apresentou um documento que deveria? Então, veja, eu tiro a centralidade daquilo que é mais importante, que é a equação econômica, né? E coloco a centralidade em um documento que é uma questão formal. Então, é por isso que eu tendo a tentar ficar em cima dessa corda bamba, mas olhando para a realidade do pregoeiro, do agente que está trabalhando, olhando para a norma, sabendo que o controle está ali com as garras, né? Com a boca aberta. Com a boca aberta. E tentando meio que trabalhar. Eu vim brincando com o Sara, falando assim, eu sou o direito administrativo de carne e osso, que o professor André Cirino escreveu um livro fantástico, já fica aqui a indicação, um abraço, professor Cirino. Veja, é o direito administrativo de carne e osso, também que ele acontece no dia a dia. Então, não dá para esquecer que eu posso superar apresentando um documento e tentar chegar naquela proposta que foi a mais vantajosa, porque a gente sabe que muitas vezes o segundo colocado não vem com um preço bom. Aí você cai naquele negócio do controle. Não fez a diligência. Aí, Sara, vou te passar a palavra agora. Sim. Então, você pode normatizar internamente. Você cria como primeira opção do pregoeiro, porque a preocupação do artigo de Sara e de quem se discute sobre isso é você evitar que eu queira favorecer A ou B. Então, você cria uma regra dizendo, olha, independentemente da situação, aconteceu um problema envolvendo uma questão documental, faz a diligência, avalia e toma a decisão de forma técnica e segura. Acontece que isso aconteceu, assim, né, quando o acordo foi lançado, no meio e não tinha nada, assim, não estava previsto no edital, e isso gera insegurança, né? Gi, vamos colocar todo mundo na mesma página aqui? Vamos contar a historinha do 1211? Isso, Vamos lá? vamos Vamos contar. O 1211, né, 2021,
Vamos resgatar um pouquinho. Esse acórdão, ele foi divulgado em maio, Sim. apenas aí com, acho que 50 dias, né? 50, acho que ele é finalzinho de maio, então não tinha nem 2 meses da nova lei de licitação. E ele é de um pregão realizado no contexto, né, regido aí pela 10.520, aplicação subsidiária da 8666. Deixa eu contar só rapidinho. Sim. O pregoeiro é um amigo meu da Maria. Ai, Abafa. Ninguém sabe. Pregoeiro, pode me procurar. Eu odeio esse acórdão também. Se quiser tomar um café comigo, a gente conversa. vai virar melhores amigos. Nada melhor que o inimigo comum para unir pessoas. Peraí, o inimigo sou eu? Pode ser. E o acórdão também. Então, vamos lá, vamos contar a historinha. O que aconteceu nesse acórdão? O pregoeiro foi condenado, né, foi multado pelo TCU, porque o TCU entendeu que ele deveria ter feito uma diligência, aberto uma diligência para que um dos licitantes lá apresentasse uma documentação que estava faltante, e esta documentação é daquelas que deveriam ter sido juntadas junto com a proposta, quebrando formalmente, né, diretamente, quer dizer, o 43, parágrafo 3º. E aí, por que esse acórdão ficou tão famoso? Porque, além de interpretar o decreto 10.024 e a 10.520, o TCU, ele avançou. Acho que o assunto estava tão quente, né, da publicação da nova lei, que o TCU foi lá e avançou e começou a interpretar 14.133, que nem era aplicável naquele momento. Sim. E o que é pior, além de interpretar uma legislação que não estava em jogo, ele criou um exemplo, que para mim, assim, é o fim, sabe? O que foi o exemplo criado? No acordo diz o seguinte, que um licitante, né, uma situação criada lá, o exemplo que ele criou foi o seguinte, se tem uma licitação e um licitante deveria ter juntado inicialmente 5 atestados de capacidade técnica para comprovar a sua habilitação, ele só juntou 3 por julgamento equivocado. Ele simplesmente achou que 3 era suficiente, certo? E aí, quando chega no momento do julgamento, a verificação lá da habilitação dele, o pregoeiro verificou isso e ele teria que ter... O pregoeiro tem que abrir a oportunidade para que o licitante apresente esses 2 atestados. Se eles, obviamente, já existissem e fossem de uma situação pré-existente, na época lá da juntagem de documentos. E esse foi o entendimento. Então, assim, talvez seja esse o ponto alto, né? Ele ter interpretado uma lei que não estava lá, não estava sendo aplicada. E essa interpretação deu o tom de como serão os próximos acórdãos do TCU no que diz respeito à diligência em matéria de habilitação. O que é que ele está dizendo? Olha, fase de habilitação, se tiver faltando documento, permita, mesmo que seja um documento novo. E aí vem o ponto, sabe? Quando você vai lá no 43, parágrafo 3º e no 64 da nova lei, é muito claro Sim. que a juntada de documento novo, ela é vedada. Quando a gente fala aí de complementar, está lá no artigo 64, inciso 1, complementar informações. Eu estava falando com o Nitão. A gente tem que diferenciar o que é que você pode juntar de documento novo, o que é documento novo, e o que é informação de documento novo, certo? De documento, na verdade. Informação, a meu ver, por exemplo, um licitante apresentou um atestado de capacidade técnica e lá no texto estava falando que ele prestou o serviço tal para a empresa tal, mas não falou o CNPJ. Pronto, você pode complementar com o CNPJ da empresa. Mas juntar um novo atestado, eu acho que você aí desprestigia o licitante cuidadoso, do licitante que isso tem... que eu ia falar. Já demonstra, né, uma desídia. Será que ele vai conseguir continuar com esse contrato? Contratar? Não, sim, na fase de habilitação, que é o momento que ele está ali. Habilitação é você brigar com você mesmo. Você não está disputando com ninguém no momento. Se fosse proposta, ainda falava, mas na habilitação você está brigando com você mesmo. Você perdeu para você. Você não juntou o que deveria ter sido juntado. Aí vem o nosso amigo Nitão aqui falar de interesse público. Formalismo. Eu entendo, sabe? Deixa eu só dar um passo para trás. Primeiro para ficar claro aqui para todo mundo, que, assim, eu não estou defendendo a tese do TCU. Por favor, fique claro isso. Eu não estou defendendo aqui a racionalidade do... Como é o número? Do 12, 11. Eu estou... 12 e 21. 12 e 11 de 21. Isso. Eu não estou defendendo o acordo do TCU. Quem aqui sabe o que é que eu penso a respeito? O que eu estou tentando provocar a reflexão é sobre uma tese. A tese no seguinte sentido. Onde eu quero colocar a centralidade daquilo que é relevante para a realização do interesse público em concreto e, em razão disso, alcançar lá o objetivo da licitação do artigo 11. Acho que é inciso 1, 2
Eu sou péssimo de decorar. Eu sempre falo assim, gente, quando eu citar um artigo, me dê aí a margem de erro do Ibope. 4% para cima, 4% para baixo. É que hoje está até maior do que isso, né? Então, o que eu estou defendendo faz sentido eu ainda trabalhar com a ideia de estrita legalidade e, portanto, está escrito lá na norma que não pode, ou eu pensar em um giro aqui, né? Um giro democrático, um giro do direito administrativo, pensar na ideia de juridicidade e pensar se será que faz sentido eu realmente abrir a oportunidade para que aquela pessoa ela apresente um documento, seja novo ou seja complementar, e nós passamos a ter efetivamente condições de avaliar se ela vai conseguir ou não nos entregar aquele serviço. Então, a pergunta é essa, né? Tipo, faz sentido eu prestigiar a forma ou eu prestigiar o resultado que eu quero? E aí eu sempre falo o seguinte, quando eu falo, olha, veja, eu sou de Piancó, interior da Paraíba. Minha mãe e meu pai vão casar de novo, acreditem nisso. Ah, que legal. Amanhã vai me matar, mas eu vou deixar registrado aqui. Vão casar na igreja, em março. E aí eu tenho que ir para Piancó. Mas veja, eu tenho 3 formas de ir para Piancó. Eu posso ir no meu carro, eu posso ir de avião, eu posso ir de ônibus. Para minha mãe não importa se eu vá de carro, avião ou ônibus. Ela quer que eu esteja lá no dia 22 de março, às 17 horas, na Igreja Matriz de Santo Antônio, que é o nosso padroeiro, santo casamenteiro, e ponto. Então, não importa o caminho, importa que eu chegue lá e esteja lá no dia. Então, eu sempre venho tentando olhar para o direito administrativo e pensá-lo a partir da realidade. Aí eu sou apaixonado pela lei, vem me influenciando muito nas minhas reflexões, e pensá-lo como um grande Lego. As pessoas falam o direito administrativo como caixa de ferramenta, eu falo, limitar. Se você falar o direito administrativo como caixa de ferramenta, você vai limitá-lo. Você tem que falar o direito administrativo como um Lego, diante das infinitas possibilidades que ele pode te dar. Tá? Então, a gente precisa despir ainda aquela ideia de legalidade que vem lá da Revolução Francesa, etc, etc. É isso. A minha provocação é só essa. Eu conto Pereira, eu ficava, né, muito injuriada e eu ficava falando, né, não sou babá de licitante. Isso. Né? Porque, poxa, se ele não conseguiu cumprir aquilo basicamente, botar um checklist, quais os documentos que ele tem que entregar, às vezes você entende e tal, esqueceu, mas, poxa, e o outro colocado, como a Sara colocou, que fez tudo certinho? Às vezes contrata assessoria qualificada para isso, hoje está tão forte, né? Assessoria para licitante, para prestar mesmo esse serviço de você ir preparado para a licitação, né? A licitação você perde e ganha no detalhe. E aí você tem um licitante que não se preparou para uma fase que ele vai lutar contra ele mesmo, né? Eu acho... Mas eu concordo nesse ponto. Para mim, forte indício. Eu concordo com o Nitão. Quando você vai olhar assim, se pergunte, né, o porquê. É uma pergunta que a gente tem que fazer. Por que eu estou construindo esse processo licitatório? Qual é o objetivo ao final? É só seguir um caminho só? Ou eu posso seguir os 3 caminhos, ônibus, carro e avião? Né? Eu vou chegar no mesmo lugar. Mas eu também não posso usar caminhos que estejam tratorando, passando por cima do interesse público. O interesse público aí... ele é protegido pela formalidade, meu jovem. Mas aí é onde tá, né? Mas o que é interesse público? Quem é que vai me dizer o que é interesse público hoje? Interesse público hoje é uma ideia abstrata. Se eu olho para um contrato administrativo, eu não posso pensá-lo a partir de uma abstração. Eu tenho que pensá-lo a partir de uma relação concreta que está sendo constituída e estruturada em razão de um processo licitatório. Então, eu preciso tomar decisões concretas que sejam ferramentas para concretamente realizar o interesse público. Então, se eu prestigio a forma e esqueço que a proposta daquele cidadão que esqueceu lá um documento porque ele apanhou dele mesmo, enfim, acordou no dia não bom, dificuldades reais de gestão, tô brincando, lindo. Acordou no dia estressado, esqueceu de colocar o documento. E aí você vai dizer, poxa, assim, eu particularmente concordo com todas as preocupações, mas acho que a gente tem que sair dessa ideia de estrita legalidade, porque se você pensar nessa base de raciocínio que a gente está meio que discutindo aqui, a gente está discutindo entre a estrita legalidade e a juridicidade que decorre dessa ideia, desse giro do direito administrativo, olhando para a Constituição, para, no concreto, onde a vida acontece, realizar o interesse público.
Vamos tornar mais quente essa discussão? Pronto, vamos colocar o Nitão, então, pedir para ele se posicionar no lugar daquele licitante que trouxe todos os documentos, que gastou uma nota com a assessoria para preparar tudo, para ele chegar lá, ficar todo certinho, se habilitar, e o concorrente dele, que não apresentou, ganhar uma bela de uma chance, uma porta, né, traseira aí, né, aberta pelo pregoeiro, para poder trazer o documento novo. O que, é que você acha, meu amigo? Então, vamos imaginar. Saia da dificuldades reais da administração pública e sente na administração, na cadeira do licitante. Então, vamos lá. Peraí, gente. Sentei aqui. Pronto, licitante. Vamos lá, licitante. Então, vamos lá. Então, vamos imaginar. Preparado, viu, Gi? Não é qualquer licitante, não. Licitante preparado, que contratou assessoria. Vamos lá. Tudo bem. Então, vamos imaginar que esse mesmo licitante preparado, que contratou a assessoria, que contratou a Sara, que contratou a Gi, duas autoridades no mundo das contratações públicas, foi participar de uma licitação na FNDE. E ele esqueceu de juntar algum documento. Veja, qualquer licitante, independentemente da posição que ele se encontre, seja alguém que faz tudo só, seja alguém que tem a assessoria mais qualificada, está sujeito àquilo que existe desde que a humanidade foi criada. Erro. Que é o erro. Então, se a gente não aceitar também no coração, e aí eu trago para dentro do direito administrativo, que o erro do gestor, como o erro do licitante, e pode ser eu nem estou falando de erro grosseiro, estou falando de erro que acontece. Errar é humano. Pela condição humana nossa, e a gente vai errar. Falível. Sim, a gente vai errar. Então, essa pessoa, imagine, aí ela estar naquela condição da pessoa que com vontade de matar a assessoria dela que não juntou o documento, porque isso acontece. Acontece, porque também tem assessoria que erra, né? Então, assim, um dia você está em uma posição, mas no outro dia você pode estar naquela posição de alguém que esqueceu o documento. Então, veja, é a vida. Em alguns momentos você vai estar na posição A, no outro momento você vai na posição B. O que eu acho que deve ser invariável para qualquer situação é a oportunidade de dialogar para tentar chegar na solução que é mais interessante para a administração pública. Então, hoje você está aqui, amanhã você pode estar na outra posição. Eu acho importante que isso esteja bem claro no edital, gente. Por quê? Sim. Porque eu vou confessar aqui, e vou falar baixinho, como pregoeira... Só entre a gente, ninguém vai saber. Que como pregoeira, como a gente fica nessa... né? Eu meio que cometi algumas atrocidades. Tipo assim, eu via que o segundo colocado parecia uma empresa melhor. Ali, eu inabilitava aquela primeira empresa que esqueceu. Mas quando eu via que a empresa, boa, e tem a vantagem, né, a questão da economicidade, né, a vantajosidade daquela contratação, aí eu me utilizava do 12 e 11. E aí, falando por mim mesma, né, eu acho que é importante a gente deixar claro, isso está registrado até os licitantes entenderem. Né? Quando você traz os critérios objetivos, como o Nitão falou bem no início, quando critérios objetivos são definidos ou no edital ou no regulamento, você tira essa margem de atuação que, em alguma medida, ela pode tangenciar aí com a pessoalidade, o favoritismo, o diálogo não republicano. Então, trazer esses critérios objetivos previamente definidos, né? Eu também tenho que colocar isso. A gente tem que já entrar no jogo sabendo quais as regras dele. Exatamente. E quais as regras me eliminam deste jogo, né? De forma justa. Até a gente tem que saber perder também com a cabeça erguida, certo? Você vai sair do jogo porque você não atendeu às regras do jogo. Certo? Então, talvez esse ponto aqui seja a unanimidade nossa, né? O legislador, ele avançou na medida em que ele trouxe os momentos nos quais é possível realizar diligência, não ficou aquela disposição aberta, como não era na 866, né? Em qualquer fase do processo você poderia realizar. Pronto, o legislador veio e trouxe as 3 fases que ele entende que pode, né, que são possíveis aí realizar a diligência. Ele só pecou, ele foi acanhado em não esmiuçar melhor essa questão, né, da questão do documento novo, o conceito. Sim. Eu até falei com o Nitão, acho que a gente poderia buscar aí o conceito de documento novo lá do CPC, que lá tem, né, e é possível a aplicação subsidiária, tendo em vista o artigo 15 do CPC.
a gente buscar para poder ter mais segurança, né? Para o Exatamente. pregoeiro não ficar tão solto, né? E se permitir, como você falou, né? Às vezes atrocidades, sempre na boa intenção de Claro. contratar uma boa empresa, né? Garantir que essa empresa vai executar o contrato, não vá fazer uma gestão de risco prévia aqui, né? Não vai trazer problema, dor de cabeça. Porque o pregoeiro também, que não tem esse cuidado, ele tá só empurrando o problema pra frente. Daqui a pouco vai sair, esse pregoeiro problema que vai ouve, sair o café é ruim, Sim. o pregoeiro contratou isso, fica muito pessoalizado, é o pregoeiro que Mas é culpado. Mas aí, quando ele não tem esse cuidado, ele empurra o problema pra frente, aí esse problema vai pro fiscal do contrato, na frente pra comissão processante. O problema, ele só vai sendo empurrado e crescendo, né? Porque esse problema não fica pequeno, não, ele vai só aumentando, só aumentando. Por isso que eu sempre falo que... por isso que eu falei no começo, vamos construir a rede, então, para dar segurança pro pregoeiro, porque se ele cair, ele vai estar amparado por nós. Então, por isso que eu sempre falo, uma coisa que eu gosto da 14133, talvez muita gente não concorde com o que eu vou falar, mas eu adoro, primeiro, ela ser uma lei enorme, eu adoro ela ser uma lei com muitos conceitos abertos, isso dá margem para que você faça uso da discricionariedade. E eu acho muito positivo ela, tipo, você colocar o nome regulamento aí, vai aparecer entre 40 e 50 vezes. Por que isso é positivo? Porque você pode fazer isso que a gente está conversando. Você pode construir o regulamento que retrate a medida da sua realidade. Então, você constrói o anteparo para que o pregoeiro possa cair, você bota critérios objetivos. Então, você fala, gente, toda decisão administrativa em licitações, se você puder traçar critérios objetivos para orientar... Veja, você não vai reduzir a zero a discricionariedade. Não é isso que eu estou falando. Mas é você tentar criar balizas técnicas objetivas para quando Sara for tomar a decisão lá, ela poder ter um norte. Aí, dentro daquele norte, ela vai tomar a decisão. Então, eu enxergo essa parte desses documentos dentro dessa perspectiva. Então, sabendo construir isso internamente, você consegue dar segurança. Essa questão do regulamento, eu também concordo com você, então eu acho positivo ter tanto espaço para regulamento, porque você tira ali do Congresso Nacional esse monopólio de dizer quais são as melhores situações. Quando você abre, você permite que outros entes também legislem, né, no sentido vulgar aqui, de trazer seus próprios regulamentos. Aí você cria um laboratório, né? O Brasil inteiro passa a ser um laboratório de testes, de práticas que passam a ser boas. Aí você vai olhar lá, o regulamento daquela cidade lá de Caicó, Piancó. Piancó, desculpa. Piancó, o regulamento daqui é bom, vamos copiar. E aí você vai fazendo... Sim. Permite também que o protagonismo, né, dos municípios e dos estados para poder trazer as boas práticas. E essa questão também que você falou de criar essa rede, né, criar esses critérios, e tem a importância de você criar uma memória administrativa, porque nada melhor do que o pregoeiro que está lá na linha de frente para saber, olha, as situações mais recorrentes são essas, talvez a solução seja por esse caminho, e a gente vai testando, né? E ele próprio participar da regulamentação, porque ele é quem vive o problema. É o que eu tô falando, aí você vai ter uma pessoa que contribui, que contribui de forma de muita qualidade, porque ele vivenciou o problema. Exato. Não é uma pessoa que nunca... enfrentou um processo licitatório, nunca participou de um momento de disputa, não sabe o que é aquele calor ali de licitante querendo estapear o outro. Não, e tem uma vantagem na regulamentação. Além de você testar, se você quiser mudar amanhã, você muda. Um processo legislativo do Congresso Nacional custoso demais, muita pressão e muita pressão social, né? Social, político, interesses para você compor. Então, o seu regulamento está ali, não deu certo, vamos mudar. Muda muito mais fácil. E a gente falou de documento novo, gente. E um conceito, como você falou, tem no CPC que a gente pode se utilizar. Fala aí, Sarinha. Olha, o conceito de documento novo seria aquele que você teve acesso posteriormente, né? Estou explicando aqui de forma mais leve, né? Para o pessoal entender. Você teria que ter juntado. Lá no CPC tem os momentos de você juntar a documentação com a petição inicial ou com a defesa, né? A contestação. O documento novo seria o quê? Aquele documento que você teve acesso posteriormente. E aí você tem que justificar o que foi o impeditivo de você ter juntado esse documento no momento certo, né? Seja no autor na petição inicial ou o réu na contestação. Esse é o documento novo. O documento que já existe quando você estava lá na petição inicial e ele é conhecido e do seu acesso, ele não é novo mais, certo? Então, assim, eu acho que esse conceito ele pode ser adaptado para o processo licitatório de dizer
a meu ver aqui, que o licitante que tinha o documento e não juntou por uma interpretação equivocada, usando aqui a expressão que o TCU usou no Acordo 1211, se ele interpretou equivocadamente, ele tem que sofrer as consequências dessa interpretação equivocada. O artigo 64 eu acho até interessante, que ele fala, né, após a entrega de documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligências para complementação de informações acerca de documentos já apresentados pelos licitantes não é ou, desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame. Então, acho que esse exinho também dá um toque aí, né? Um plus a mais, como dizem. Dá um plus a mais problemático para se discutir. Mas é isso, eu acho que é isso. O licitante aí, ele tendo uma assessoria boa, aí tem que perguntar também de que lado a gente está, né? A gente está aqui defendendo academicamente as ideias, mas se for me perguntar assim, aí tem... Sara, você defende o quê? Eu falei, eu vou estar do lado de quem? De quem eu tô defendendo? Quem me contrata? Quem está me contratando, né? Qual é a mão que me alimenta? Mas é isso. No final do dia, o direito é isso. Você tem até a grande tese e você vai sendo água, moldando-a à medida do movimento que você precisa fazer. Agora, claro que a grande tese também tem os seus próprios limites que você não pode exorbitar, naturalmente. Mas é isso. Academicamente, a gente defende muita coisa. Aí, quando você vai para a prática, você tem que ver, né? A necessidade governa o mundo, né? Qual que é a necessidade que está posta ali no momento? Você está como pregoeiro, você está como licitante lesado, você está como licitante... Que esqueceu o documento. O licitante que não foi cuidadoso, né? Vamos fazer esse nome assim. Então, assim, como diria nosso amigo Geraldo Azevedo, é o começo do fim. Eu não sei quanto tempo a gente está conversando, tá tão gostosa a conversa. É bom demais, gente. E a gente se perde aqui no tempo. Mas, então... A gente teria duas teses aqui. Né? A tese daquele que não se admite a ideia de documento novo, porque o licitante foi descuidado, porque não contratou uma empresa, porque ele perdeu para ele próprio. E tem a outra tese que seria admitir o diálogo, independentemente da situação, construindo uma rede com critérios objetivos para reduzir a discricionariedade do pregoeiro, não a zero. Sim. Né? De modo que ele tenha balizas para tomar a sua decisão. Porque toda decisão administrativa, no final do dia, vai ter um critério de subjetivismo. O cara vai interpretar. Interpretar é você olhar para a norma a partir da sua formação, da sua visão, da sua percepção. É um triângulo escaleno, né? Você está numa ponta, ela está no... Então, a gente está todo mundo olhando aqui para o 63... E cada um vê uma perspectiva. E cada um vendo na sua própria perspectiva. Então, você é o controle, você o que você gosta de ser o quê? A pregoeira. A pregoeira e eu sou o assessor jurídico. E nós estamos olhando para o centro da norma, cada um a partir da sua perspectiva. Então, acho que é isso. Muito boa essa discussão, gente. Eu adoro. Eu espero que a Câmara tenha registrado a minha cara de surpresa ao ver o relógio e ver o tempo que a gente está discutindo isso aqui, que a gente nem se deu conta, né? O papo realmente está bem legal. É muito bom, né? Olha, gente, um prazerzão ter vocês aqui. Gratidão mais uma vez. Venham mais vezes, tá? As portas, assim, não estão abertas, não. Estão escancaradas, de verdade. Foi muito bom recebê-los. Sarinha, queria que deixasse um recado aí pro pessoal, pros pregoeiros, pros licitantes, para quem você quiser. Fala das suas redes sociais, fala dos seus projetos, por favor. A casa é sua. Certo. A gente quer aqui divulgar, primeiramente, né, o livro que a gente escreveu aqui, em coautoria, vários colaboradores, um nível muito bom, né, coordenado pelo professor Rafael Oliveira. E lá nós discutimos esse assunto, na questão das diligências. Embora eu tenha criticado o Acordo 1211, eu acho que isso daí só é um ponto a mais para a gente amadurecer e refletir, buscando sempre esse movimento de eficiência, né? Eu acho que todas as oportunidades que eu tenho para falar sobre contratações, eu falo, a gente tem que dar um zoom out, assim, e pensar qual que é o nosso objetivo ao tratar de um tema tão relevante. E o objetivo é realmente a construção de uma contratação mais eficiente que vá trazer benefícios para todos nós. Tá. Sobre as redes, eu estou lá, né, no Sara V. Carneiro, produzo conteúdo, estou ministrando cursos aí pelo Brasil e agora focar na 14133, fazer dela aí a melhor, né, buscar nela, na verdade, a melhor interpretação possível para a gente construir uma contratação pública mais eficiente. Obrigada, Gi. Muito obrigada. Fala aí, meu amigo Nitão. Então, é isso. Toda essa discussão que a gente fez aqui foi exatamente com essa preocupação que Sara falou aqui no final, né, de como dar segurança jurídica,
né? E como chegar numa contratação que atenda, de fato, a melhor necessidade da administração pública. Então, eu estou lá no meu perfil no Instagram, né, @cnitão. Quem puder também segue lá o perfil do IBCP, né, @IBCP, IBCP Cursos. Né, lá você vai encontrar vídeos meus também falando sobre licitações, enfim, comentando acórdãos do Tribunal de Contas da União, dando dicas. Eu também tenho um podcast mais modesto do que o Diário da Licitante no Controle. Que isso, é maravilhoso. Super recomendo. Meu podcast está lá no Spotify, Uma Prosa com Nitão. Daqui uns 3 anos eu terei podcast com os meus amigos. O meu podcast está lá no Spotify, Uma Prosa com Nitão. Então, quem tiver interesse, dá uma pesquisada lá. E as poesias, Nitão? E eu gostaria de finalizar, né, citando aqui um verso do meu querido amigo... Já tomo como amigo, porque eu leio tanto, gosto tanto, cito tanto. O poeta Manuel de Barros, né? Manuel de Barros diz assim: desfazer o normal há de ser uma norma. E eu acho que é isso. Se você pegar isso e botar no direito administrativo, é a nossa missão. É o giro, né, democrático do direito administrativo com a poesia e a sensibilidade de Manuel de Barros para que a gente possa cumprir o nosso trabalho, as nossas obrigações e entregar para a sociedade aquilo que a administração pode oferecer de melhor. Então, desfazer o normal há de ser uma norma, do grande Manuel de Barros. Muito bom, meu amigo. Gente, Parabéns. Muito obrigada mais uma vez. Gratidão a você que assistiu e até o próximo episódio, gente. Até. Tchau, tchau. Até mais.